Na nona colocação do Campeonato Brasileiro com 6 vitórias, 6 derrotas e 2 empates em 14 jogos, o Vasco vai ter 2 importantes desfalques para o confronto de amanhã contra o São Paulo no Morumbi. O Vasco da Gama fez hoje o último treino visando a partida contra o São Paulo nesta quarta-feira pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Milton Mendes terá 2 desfalques importantes para este confronto. O atacante Luiz Fabiano, ainda recuperando-se de lesão, e o meia Nenê, que pediu para não ser relacionado e espera a negociação com o clube da Europa ou Oriente Médio. Mesmo com esses problemas, as dificuldades vividas pelo rival dão esperança ao clube cruzmaltino. Um time na fase que ele está pode ter uma insegurança normal por essa fase que está passando, mas sabemos que com certeza vão dar tudo de si para reverter essa situação. Vão ser mais fortes ainda em casa, a torcida dele vai apoiar e sabemos que eles têm claro o objetivo de primeiro sair do C4 e vão querer começar amanhã. E sabemos que temos que estar ligados desde o primeiro minuto para não tomar surpresa. A gente também tem o objetivo da vitória. E os problemas do Vasco não se restringem às lesões e à possível saída de Nenê. Como consequência das lamentáveis cenas de violência entre torcedores no clássico contra o Flamengo, o STJD estabeleceu uma pena de 6 partidas com portões fechados em São Januário. Não é bom, não foi uma boa notícia para nós, porque neste Brasileirão a gente estava fazendo bem o dever de casa, estava sendo forte em São Januário, a torcida estava acompanhando muito, então estávamos com uma química especial com a torcida. Tomara que o Vasco consiga mandar o jogo no outro campo que sabemos que a torcida do Vasco é grande no país todo, então que seja um campo bom para um bom futebol, mas também está perto da torcida de novo. E no São Paulo, o zagueiro equatoriano Arboleda, recém-chegado, foi o personagem da entrevista coletiva dessa terça-feira. Confira na reportagem do Adriano Dolfi. O São Paulo retornou da cidade de Chapecó, claro, comentando toda a dificuldade na viagem de volta da cidade do oeste catarinense. Primeiramente, um retorno de ônibus até Curitiba e depois de avião da capital paranaense até São Paulo. A equipe só chegou ao CT da Barra Funda ontem às 10 horas da noite. O zagueiro Arboleda comentou as dificuldades no retorno da cidade de Chapecó e se isso pode afetar o rendimento da equipe no confronto com o Vasco da Gama nesta quarta-feira à noite no estádio do Morumbi. Não creio que isso possa afetar o rendimento amanhã. Estamos conscientes que isso talvez possa atrapalhar. Nós descansamos e hoje vamos fazer um trabalho no campo. Nós sabemos da importância do jogo de amanhã, disse o zagueiro são paulino. Arboleda comentou também o fato da equipe estar a 9 partidas sem vencer e ocupando mais uma vez a zona do rebaixamento. Que é muito triste, porque São Paulo não se merece estar onde está. Isso é muito triste. O São Paulo não merece estar onde está. A equipe está jogando bem, mas os gols não estão saindo. Temos um bom elenco, um bom plantel. É uma pena não vencer a 9 jogos e eu estar aqui a somente 3. O São Paulo é uma grande instituição e precisa pensar em coisas melhores no campeonato. São Paulo é uma grande instituição, que é grande e que grande sempre obtém coisas grandes. E o técnico Dorival Júnior preferiu a privacidade na véspera do duelo com o Vasco da Gama, permitindo apenas imagens do aquecimento do elenco. A última informação, a diretoria do Corinthians confirmou que foi procurada pelo São Paulo para negociar o goleiro Walter, reserva atualmente de Cássio no Corinthians. A diretoria do Corinthians não aceitou nem conversar sobre o negócio e ainda aumentou o salário de Walter em 5%. Resta saber como fica o ânimo e a motivação do atual titular, Renan Ribeiro, já sabendo que não é o preferido da diretoria do clube. Do CT da Barra Funda, Adriano Dolfi, para a TV Gazeta.
Climão, né? E depois o Adriano Dolfi me atualizou aqui, mandou uma mensagem dizendo que o São Paulo, na verdade, nega que houve uma proposta oficial pelo Walter e jogou ainda a responsabilidade no empresário dele que teria divulgado isso só para valorizar o atleta que está renovando o contrato com o Corinthians. Essa foi a versão que ele me passou da diretora de São Paulo, que é lamentável. Esse desejo pelo Walter, você sabe que é real. E uma outra coisa, o atacante Marcos Guilherme, que era do Atlético Paranaense, foi para a Ucrânia, estaria voltando para jogar no Brasil, para jogar no São Paulo, e o Lucão pode estar de passagem para o Atlético Paranaense, atuar lá no Furacão. Olha, Celso, essa história do Walter é real, sim. Sim, claro que porque o Flávio... Não é a primeira vez. Lá no começo do ano eu já vi interesse também. Exatamente, mas o Flávio Adalto esteve aqui domingo no Mesa Redonda e ele tinha me dito isso. E que eles iriam falar com o Walter. Então o que aconteceu? O Corinthians falou assim, não vou liberar para o São Paulo de jeito nenhum. O Walter, o Castro, todo mundo sabe que deve ir para a seleção, então ia desfalcar o Corinthians, ia deixar o Corinthians quase sem goleiro, né? Para continuar aí, porque o Walter é um bom goleiro. Aí o que aconteceu? Um ótimo goleiro, eu diria. Deram um salário muito bom, reajustaram o salário do Walter para não deixar ele sair. Eu achei legal essa jogada do Corinthians. Agora, imagina você é o Renan Ribeiro, ficou sabendo de tudo isso, pode vir o Papa e falar que é mentira, você não vai acreditar. Claro. Você não vai acreditar, dependendo do seu complexo de culpa, né? Você vai falar, puxa vida, eu sou uma porcaria. Os caras querem contratar o goleiro do Corinthians, o reserva do Corinthians, e eu, né? Eu sou o que aqui? Quer dizer, é uma reação desastrosa. Quer dizer, a diretoria do São Paulo é uma grande... Estão fazendo aí os novos trapalhões, né? Deviam levar um presidente de São Paulo para lá.